Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre a crise de 1929, a maior crise da história do capitalismo. Vamos entender então como é que se deu o início dessa crise e também os seus desdobramentos pelo mundo inteiro. Desde já eu peço que você dê um like, se você gostar desse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Confere aí. Bom, gente, o primeiro passo é entender o contexto mundial no final da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial durou de 1914 a 1918 e termina a guerra com uma Europa totalmente destruída. Apesar dos conflitos acontecerem em todos os continentes, na verdade o epicentro acaba sendo a Europa. Milhões de mortes, feridos, desaparecidos e mutilados faziam parte daquele quadro naquele momento na Europa. Então a gente tem um continente totalmente destruído em função desse contexto e, obviamente, toda a sua cadeia produtiva comprometida, seja no campo com as áreas de cultivo ou mesmo na cidade com as fábricas destruídas. Nesse sentido, então, quem atua na reconstrução do continente europeu é os Estados Unidos, que vai amparar aquelas nações naquele momento. E é justamente isso que cabe ressaltar nesse momento. Os Estados Unidos, então, passam a produzir não só para o seu mercado interno, como tradicionalmente fazia, mas também para abastecer o mercado interno europeu. E dessa forma, suas empresas acabam aumentando dia após dia, empregando cada vez mais pessoas e estabelecendo uma lógica de crescimento econômico absurdo. Dessa forma, as empresas estadunidenses cresciam cada vez mais e mais embaladas pelo consumo europeu. E naquele momento, então, se consolidava um grande mercado, onde as empresas estadunidenses colocavam suas ações na Bolsa de Valores, fazendo com que essas empresas crescessem mais ainda. Então, no final da década de 10, por toda a década de 20, essas imagens aqui ao lado expressavam o chamado modelo americano de vida, que fazia com que as pessoas do mundo inteiro ficassem encantadas por aquele padrão de consumo e de produção. Mas é que está as raízes da crise 29. Os Estados Unidos produziam para o seu mercado interno e, ao mesmo tempo, abastecia o mercado europeu. Só que essas empresas europeias, ao longo da década de 20, foram se recuperando. Quando eu mostro aquelas imagens, não posso deixar de mostrar essa imagem aqui. Essa imagem é muito marcante, já caiu em vários vestibulares. Na verdade, ela evidencia esse momento anterior à crise de euforia e prosperidade, contrastando com a realidade da crise naquele momento. Como podemos ver ali, está dizendo o melhor padrão de vida do mundo. Não existe nada como o modelo americano de vida. Você observa no carro aí a família feliz, né, sorridente com o seu automóvel, né, aparentemente bem economicamente. Então você tem justamente esse cenário de felicidade, de otimismo, de prosperidade que circundava a sociedade estadunidense naquele momento, ou que pelo menos parecia circundar toda a sociedade, não era uma realidade esse cenário. E o durante da crise, essa fila de pessoas que você está vendo aí, que durante a crise, o auge da crise, estão recebendo assistência do governo, recebendo provavelmente pão ali, comida, né, naquele momento. Se aprofundando nas questões sociais, é muito importante perceber que esse grande crescimento estadunidense era um crescimento desigual. É importante evidenciar que esse crescimento não diminui a desigualdade. Como você pode perceber, houve um crescimento da renda como um todo. Porém, quando você for observar detalhadamente isso, como você pode ver no dado abaixo, em 1929, 1% da população detinha 45% da riqueza nacional. Ou seja, você tem um cenário onde o abismo social é muito grande. Por mais que tivesse uma classe média no campo que estava querendo investir para aumentar suas terras para produzir, ou mesmo comprar maquinário, e na cidade pessoas de classe média que tentavam comprar ações em busca desse boom econômico. Mas isso não era para todos. Esse cenário de que o país cresceu como um todo, de forma harmônica, não é tão real. Tanto é que quando vem a crise, afeta de forma muito grave o país. Outro ponto que é importante falar é sobre a Bolsa de Valores. Eu falei aqui sobre ações, talvez alguns de vocês não saibam o que é. A ação basicamente é um percentual de uma empresa que você pode comprar no local chamado Bolsa de Valores. E aí, de certa forma, você acaba virando um sócio, digamos assim, daquela empresa. Claro, com um percentual pequeno, de acordo com o pouco dinheiro que você investiu, ou maior, se você investir muito mais dinheiro. Dessa forma que funciona o mercado. E esses percentuais, as ações, são negociadas nesse espaço chamado Bolsa de Valores. De forma que você pode vender e comprar ações de uma empresa, e com o crescimento dessas empresas estadunidenses que estavam ajudando na recuperação europeia, naquele momento, como eu falei, há uma grande corrida de pessoas para comparações dessas grandes empresas. Só que muitas dessas empresas estavam voltadas para uma lógica especulativa. Na verdade, aparentavam ter um crescimento, na realidade não tinham. Isso é importante perceber. A Europa era um continente já industrializado. Aquela situação não daria para sempre. Mas muitos estadunidenses se comportavam como se ela fosse para sempre, dependendo do que eles produziam. Então, dessa forma, ia sendo criado um crescimento imaginário de muitas empresas, o que nós chamamos de especulação. Mas isso chega num limite muito grave. Como você pode ver aqui nesse dado, 40% das operações de setembro de 29 estavam voltadas para a especulação, ou seja, estavam fundadas em informações que não eram reais.
Ou seja, com a recuperação econômica europeia e o decréscimo de produção estadunidense, vai ficando claro que aquele cenário não era real. E com isso, todas as pessoas começam a querer vender suas ações. Até que no dia 29 de outubro de 1929, você tem o chamado crash, ou quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Porque naquele momento, todas as pessoas correm para lá para tentar vender as suas ações o mais rápido possível, antes que as empresas entrem em declínio, suas ações passam a valer muito menos. Só que naquele momento, todo mundo quer vender, ninguém quer comprar. Ou seja, há uma quebra, uma parada de negociações naquele momento da Bolsa de Valores de Nova York, evidenciando então que o coração financeiro dos Estados Unidos, que era a Bolsa de Valores de Nova York, estava com sérios problemas. E isso é um reflexo da economia como um todo. E dessa forma, como uma reação em cadeia, a crise vai atingindo vários setores da economia estadunidense, causando desespero em toda a população. Essa imagem aqui é uma imagem clássica de vestibulares. Mostra um indivíduo querendo vender o seu automóvel por $100. Na verdade, ele até coloca ali que perdeu muito dinheiro na Bolsa de Valores e por isso quer recuperar alguma coisa. Então, você tem uma situação de pessoas de classe média que vão à miséria, pessoas que estavam na miséria que vão para uma situação de fome, então, e milionários que vão à falência. Então, você tem um cenário muito complexo nesse momento. Para facilitar a compreensão desse conteúdo, eu fiz esse esquema aqui ao lado para vocês, para que fique bem mais claro. Na verdade, começa tudo com essa questão do subconsumo diante da recuperação econômica europeia. Aqui está a essência, claro, não é um motivo único, mas um essencial para começar a crise. O que acontece nesse momento? As empresas estadunidenses têm uma necessidade de diminuir a produção. Com isso, você tem um cenário onde os trabalhadores começam a ser demitidos. Natural, a empresa tem que diminuir a produção porque não está vendendo mais tanto, então tem que mandar embora alguns funcionários. Não vai poder deixar os funcionários parados dentro da empresa. E aí, dentro desse cenário, você tem uma queda no consumo interno. Ou seja, não só a Europa não mais compra, como dentro dos próprios Estados Unidos tem dificuldades com a venda dos produtos. Então, com essa queda nas vendas, você acaba tendo todo um cenário onde as ações dessas empresas começam a cair, ou seja, as empresas começam a murchar naquele momento. E isso vai, obviamente, acabar gerando a falência de várias empresas. Não só isso, você também tem um cenário onde mais demissões vão acabar acontecendo, porque à medida que a produção vai caindo, mais gente tem que ser mandada embora, porque nem o mercado interno estadunidense está absorvendo sua própria produção. Então, você vai criando esse ciclo, onde você tem sempre uma necessidade de diminuição de produção e sempre tendo que mandar a gente embora. A crise de 29 é essencialmente, gente, uma crise de superprodução e subconsumo. Dessa forma, bancos iam à falência, empresas e também as pessoas iam sendo demitidas a todo momento. Ou seja, uma situação sustentável. A verdadeira crise do capitalismo liberal. E como acabar com esse círculo vicioso que destruía empregos e a população como um todo? Somente com a intervenção do Estado na economia. Somente com a mão do Estado para frear esse ciclo. Através da eleição do presidente Franklin Delano Roosevelt, em 1932. Ele se elege, mas em 1933 ele coloca em prática o chamado New Deal, né, o novo acordo, um grande plano onde ele ia colocar ali em prática a ação do Estado para conter esses problemas relacionados ao desemprego e também a gestão do mercado financeiro. O New Deal, então, estabeleceu uma série de medidas por parte do governo para enriquecer a economia. Empréstimos e subsídios para pequenos produtores. Principalmente na área rural, você tinha aí vários produtores que se endividaram para, como eu falei anteriormente, comprar maquinários para suas terras. Um cenário que parecia de prosperidade. Porém, o cenário se reverte naquele momento. Você tem, então, a ajuda do governo com programas sociais de empréstimos e subsídios para cooperar com seus camponeses. Você tem também incentivo a obras públicas. Um dos maiores problemas era a questão do desemprego. Então, uma forma do governo gerar emprego e renda foi justamente criando várias e várias obras de infraestrutura, como hidrelétricas, rodovias, ferrovias, enfim. Por todo os Estados Unidos, você tinha vários e vários campos de obras para poder empregar pessoas com apoio e subsídio do governo. Você cria toda uma política de proteção e assistência ao trabalhador, com providência privada, com salário mínimo, seguro-desemprego. Inicialmente, você pode imaginar que todo esse investimento do governo parece ser um dinheiro perdido, mas é o contrário. Quando, por exemplo, se paga um seguro-desemprego, aquela pessoa que recebe aquele seguro-desemprego, ela vai estar comprando produtos para sua necessidade básica, e com isso ele vai estar crescendo, por exemplo, o comércio, que vai alimentar também a indústria, e assim por diante, fazendo todo o ciclo econômico girar. Ou seja, é um momento do governo intervir na economia, do Estado colocar dinheiro, mas é um dinheiro que acaba voltando para o Estado através de impostos e do próprio aquecimento da economia como um todo. Mas para isso era importante também um controle em relação à produção e preços. O governo atua também numa lógica regulatória, né, estabelecendo controle sobre áreas financeiras para poder evitar a especulação e também sobre as áreas produtivas, para evitar altas de preço e a disparada de um processo inflacionário. Era importante atingir uma das raízes dessa crise, que foi justamente essa especulação bancária. E para isso, Franklin Roosevelt quebra a tradição de liberalismo dos Estados Unidos com uma lógica intervencionista. Essa lógica de intervenção do Estado na economia proposta pelo New Deal, né, executada pelo presidente Franklin Roosevelt, na verdade está assentada sobre uma teoria econômica chamada keynesianismo.
Esse nome é dado em função de um cientista político chamado John Maynard Keynes, que, na verdade, propunha uma intervenção do Estado na economia para garantir o pleno emprego e o crescimento econômico. E a partir daí temos desdobramentos, novas teorias econômicas, como o chamado Estado do Bem-Estar Social, welfare state. O Estado do Bem-Estar Social se propõe a fazer do Estado o grande agente regulador de todas as relações, seja na política, na economia e principalmente no bem-estar social das pessoas, atuando na área de saúde, educação, como um dever fundamental e básico do Estado. Com isso, obviamente, você tem um inchaço do Estado e um aumento de impostos, mas isso é para atender às melhores condições possíveis da população local, gerando para a população daquele país um cenário bem adequado em relação à proteção da população e serviços públicos. O pós-Segunda Guerra Mundial foi o auge do welfare state, que durante a década de 50, 60, 70 ficou muito consolidado, principalmente na Europa. Voltando à essência da crise, então, vamos analisar um pouco dos reflexos pelo mundo. Quando a gente observa esses reflexos, é importante perceber, por exemplo, que está muito relacionado à crise de 29 ao fortalecimento dos regimes totalitários na Europa, o fascismo, por exemplo, que já existia na Itália com Mussolini, que vai ganhar muita força na Alemanha, à medida que os Estados Unidos eram um dos poucos países que fornecia dinheiro para ajudar economicamente a Alemanha. Então, nesse quadro aí, pós-crise de 29, início da década de 30, você tem um cenário onde a situação econômica vai piorar, à medida que a torneira de dinheiro dos Estados Unidos que pingava na Alemanha vai deixar de pingar. Então a situação econômica da Alemanha fica bem pior. E como nós vimos no vídeo sobre fascismo, veja lá, quanto pior a situação econômica da Alemanha, mais força o discurso dos fascistas teve naquele momento. Como eu falei anteriormente, era a crise do capitalismo liberal. Então, nesse momento, você tem um capitalismo como, por exemplo, esse, que é um capitalismo antiliberal. Enquanto isso, nos Estados Unidos, você tem o quadro da chamada Grande Depressão. Claro, ao longo da década de 30, os Estados Unidos tentam uma recuperação econômica, mas ele não consegue, então ele vai tentando cortar em todos os lados. Não só empréstimos a países como a Alemanha, como, por exemplo, a compra de café e de outros produtos de países como o Brasil. Então, os países que eram exportadores de gêneros agrícolas têm dificuldade nesse momento, porque, por exemplo, o Brasil, que era um grande exportador de café, nesse momento, a gente diminui a compra desse café, afetando a economia naquele momento que estava sentada nisso. Lembrando que no final da década de 20, quase 70% da economia brasileira girava em torno do café, ou seja, você atinge direto aquela elite cafeicultora que controlava o Brasil desde o início da República e vai abrir espaço político para que outros grupos surjam naquele momento. Olha o reflexo de 29 dentro do Brasil. Mas tem um país que não sofreu esse impacto, a União Soviética. Porque como vimos também no vídeo sobre a Revolução Russa, pode assistir, está aqui no canal, a União Soviética estava fora do sistema capitalista. Ela havia passado pela sua Revolução Socialista, naquele momento ela sofreu um processo de isolamento das outras nações. Ou seja, uma crise que tinha o capitalismo no mundo inteiro, não tinha a União Soviética, porque tinha seus problemas próprios e também esse isolamento econômico que tinha naquele momento, em função do seu sistema político. Bom, gente, dessa forma, então, eu tentei explicar para vocês as motivações da crise 29, todo o contexto de desdobramentos pelo mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, por favor, dê um like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!